Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos buscar essa energia de Ismael, de Ruiz, de Eliamar. E vamos nos sintonizar com todos os espíritos que estudam junto conosco, para que assim possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com equilíbrio, com fé, com muita harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje são os primórdios da emancipação ou até eu me perdi. É os primórdios da É os emancipação. primórdios. Os É que primórdios. eu li uns 4 capítulos aqui, então por isso que eu... E aí, os primórdios da emancipação. Já estamos em 1815. Olha. Uia! Uia, uia! E aí, alguma coisa? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Só explica aqui, né? O Dom João, como é que ele se comportava, as coisas que ele Sim. fazia, né? Sim. Depois a morte da Dona Maria. Então, Isso. É mais histórico, né? não tem nada assim. A É única coisa histórico. que me chamou a atenção é que o verde do Rio de Janeiro, dali da Baía de Guanabara, era o que acalmava Dom João, né? Ele ficava vendo tudo aquilo, Gostava. né? Então trazia uma paz, porque a vida dele era meia conturbada, vamos dizer assim, com tudo que rodeava ele. Bem tumultuadinho, coitado. Desequilibrada. Então, tá vendo? Uma mãe louca e uma mulher desequilibrada, doida também. Tá vendo? As provinhas dele. Todo mundo tem a sua cruz e Verdade, até Dom João que era rei. o jogo era ele, tá vendo? Mas na realidade, mesmo pode ser rei, pode ser o homem mais poderoso do planeta. A hora que morre, vai para baixo da terra e o espírito vai ser igualzinho a todos os outros, viu? Não adianta, Assim, né? Nossa, como o rei tinha tantas perturbações. É. Todos nós, mortais, temos perturbações, Muitas perturbações. né? Fingir não. Depois, lá para frente, fala da maçonaria. A maçonaria já... Quando que começou a maçonaria, hein? Alguém sabe? A gente pode buscar, mas aqui fala da maçonaria, né? Porque você via que a maçonaria já... Aqui já estava em grande... Já estava funcionando, pelo que parece, há algum tempo. Sim. Você vê? A maçonaria, que em todos os tempos defendeu os princípios da liberdade e da fraternidade humanas, solicitada por elementos de Lisboa e de Pernambuco, não hesita em estender o seu concurso à independência do Brasil, que constituía assunto de somenos importância para os portugueses, desde que o soberano regressasse imediatamente à Europa, colocando-se à frente dos negócios do trono. Então, aqui ela já estava funcionando já há algum tempo, né? A maçonaria nasceu no final do século XIII. 13. Então faz algum tempo. Algum tempo. Algum tempo. Nós já estamos no século XVII aqui, não é? Aqui é século XIX já. 19. Então fazia algum tempo, né, Leda? Estava... Bastante tempo. O Bonifácio, ele era maçom, né? Os homens importantes, a maioria era maçom, né? É que você conhece os homens importantes que eram maçom, mas aqueles que eram importantes, mas não apareciam, existe um monte deles que são maçons também, né? Tem gente que não gosta de se apresentar como maçom. Tem outros que já curtem. Tem outros que a gente fica sabendo que era maçom, mas tem outros muitos que não, né? Não consta. Tudo certo? Podemos então ir para a independência? Não! Não? Que coisa. Não limiar a independência? Então vamos lá. Não sei que página que é esse negócio aqui, peraí, deixa eu ver.
Primeira página. A gente está no 70. Segunda página. 70, página 70. Então, lá começa assim: os colaboradores invisíveis. Acho que é a terceira página, tá bom? É. Tá, Os na colaboradores, página 110. os colaboradores invisíveis, no entanto, desdobram suas atividades conciliadoras juntos de todos os elementos políticos presentes na cidade. E Dom Pedro, depois de algumas combinações necessárias e rápidas, corre ao paço de São Cristóvão, de onde traz um decreto antedatado com a assinatura do soberano, declarando que aceita e mandará cumprir a Constituição da Junta Revolucionária de Lisboa. Ou seja, você vê que como que o plano espiritual trabalhava para que as coisas se encaminhassem para a independência, né? Então, É. estava havendo um tipo de uma revolta em Portugal por causa de Dom João VI estar no Brasil. E aqui no Brasil, os portugueses daqui também estavam insatisfeitos e aí Dom Pedro aparece com isso daqui para poder acalmar os ânimos, né? Mais um pouquinho na frente, já que só eu gasto tinta com esses negócios aqui, o generoso soberano, cujo reinado transcorria num dos períodos mais críticos da história do mundo, foi obrigado a deixar no Brasil o filho como príncipe regente. No momento das despedidas, profere ele a famosa recomendação: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti que me respeitarás do que para alguns desses aventureiros. Ou seja, Dom João VI já estava dando aqui a dica de que ele esperava a separação do Brasil, né? A independência do Brasil. Tudo já estava sendo preparado, né? Sim. Não tinha como. Sim. E o Brasil precisava se libertar de Portugal, porque senão ele não andaria, ele sempre continuaria daquela de mal a pior. Tem um negócio que eu não marquei, mas acho que vale a pena falar sobre a princesa Leopoldina, né? Eu havia marcado isso daí, porque eu achei que já foi um projeto também de Ismael dela vir, porque ela iria realmente, que ela que nem fala aqui, somente o seu coração doce e submisso poderia suportar resignadamente as estroinices do esposo, em um dos períodos mais delicados da sua vida, sem provocar escândalos que acarretariam atraso na marcha dos acontecimentos previstos. É, Interessante que eu assisti aquela novela lá do Dom Pedro que teve lá, e realmente ela foi um baluarte, né? Para segurar, ela sabia de todas as traições dele, tudo, mas ela sempre visava o bem do Brasil, então ela era muito bem orientada, né? é, E ela que conseguia de vez em quando trazer o Dom Pedro para a lucidez, de vez em quando. é. Muito Porque interessante. a pessoa não batia, né? Assim, Era um Aham. desvairado. era, Ele é né? desvairado mesmo. Então, Uhum. essa palavra que fala muito bonita aí, E quer ver onde que estava? Peraí. Teginsantes, é isso? Estroina. Estroina. Estroinices. Isso. Gandalf. Gandaieiro, É, fanfarrão, exato. bandoleiro, Ele era gaiato. terrível. O fanfarrão me remete à tropa de elite, mas tá tudo, tudo certo. Porque É aqui isso. fala que a vida dela, né, de trazer aqui, é de acordo com as determinações do mundo invisível para colaborar na realização dos elevados projetos de Ismael e seus mensageiros. Então, era uma pessoa que foi escolhida para E, auxiliar, né? e às vezes a gente fica pensando que as coisas acontecem ao acaso, né? É, Uma das coisas, sabe o que que eu noto? Assim, o tempo, né? Nada é no nosso tempo, nada, nada. Você Uhum. vê que teve que passar por todos né, pelos as mínimas coisas, tudo, respeitando as pessoas como elas são, sim. né? Dom Pedro sendo respeitado da forma.
mas tinha alguém que pudesse auxiliá-lo, porque sabia do que ele era capaz, quais eram os valores dele. Tudo certinho. Dom João VI vindo para o Brasil para fazer com que o Brasil saísse como uma colônia dependente para ter o seu próprio, a sua própria atividade política e pudesse ganhar maturidade para poder se tornar independente, né? A abertura dos portos, depois vieram no Isso. Rio de Janeiro as faculdades, aquelas coisas todas lá. Houve um desenvolvimento cultural muito grande, cultural e político. Uhum. Eu vou falar de uma coisa, mas eu não queria que eu vejo, tá, como a mão da espiritualidade. Eles não se medem na política. Na política de ser A, B, C ou D. Mas eles têm, eles sabem aonde que eles querem chegar, né? E se a gente vê tudo que acontece, principalmente nessa nossa última semana, em relação à política, a gente não pode dizer que não houve mão do plano espiritual. Sempre há. Para Sempre há. quem estivesse no governo é o que precisava estar realmente, sabe? Para que as coisas viessem à tona, para cair toda essa, vamos dizer assim, Medidas que foram tomadas, que precisavam cair ser todo tomadas. o véu, Isso, né? o véu. Mas a gente tem que ver no sentido da espiritualidade, não da política, não dos homens. Não, Os sim. homens é que nem o livro traz. Como que era Dom Pedro I? Um fanfarrão, no sentido de assim, dos valores. Os valores é individual, é de cada pessoa, mas o plano espiritual não está ali para julgar, mas para ver o bem em comum. É isso que eu gostaria de que a gente pegasse. Não se apegasse no fator político. No que a pessoa faz ou deixa de fazer. Não. O que a pessoa faz ou deixa de fazer está relacionado ao livre-arbítrio dela. É o problema dela, né? E ela Problema vai, particular. e ela vai coletar os frutos do que ela fez, positivo ou negativo, por ela, né? Mas o plano espiritual, ele nunca tem só uma linha, né? Porque algumas pessoas, alguns espíritos encarnam para poder realizar determinada tarefa, para cumprir o objetivo que o plano espiritual quer atingir. Mas as pessoas às vezes se desviam do caminho. Então sempre tem algum outro espírito que vai conseguir tocar aquilo que precisa ser feito da forma que Sempre precisa tem ser. um espírito de reserva, né? Sempre tem um reserva. Um ou Aquele não mais, né? consegue, mas é encaminhado outro, ou que já fica esperando ali, se não conseguir, o outro já se apresenta. É isso aí. E a gente não pode esquecer sempre que as coisas não estão nas costas de uma pessoa, estão nas costas da comunidade. Então, para que o Brasil cresça, não é o presidente que vai fazer o Brasil crescer. São todos os brasileiros que têm que fazer isso. Quando a gente tem um país dividido, o Brasil não cresce. Por isso que eu falo que a gente não, o meu pedido era esse, não veja do lado político, mas ver os véus caindo e aí cada um com seus valores, com aquilo que pensa, vai tomar as suas decisões, As suas melhores decisões. as suas melhores decisões e ver o que quer para si. E lembrando, Luiz, que muitas vezes nós podemos querer é a neutralidade, buscar como que se diz? Como ele diz, um horizonte justo, né, para o bem da coletividade, né? O que eu queria eu gosto sempre de falar isso, quando a gente fala sobre neutralidade, né? Para aqueles que não acompanham o que a gente fala, ou às vezes a cabeça não está tão focada assim, quando a gente fala em neutralidade, parece que a gente não é para escolher nenhum lado nem no outro. Não é isso que a gente fala. A gente tem que escolher um lado. Sempre a gente tem que escolher um lado. E a gente procura escolher sempre o lado que está, pelo menos eu, né? O lado que está ligado à justiça, ao crescimento. A neutralidade que a gente fala é
Na hora que a gente estiver fazendo as nossas atividades, as nossas vibrações, nós sermos neutros e vibrarmos pelo bem tanto de um lado quanto do outro. Porque é só assim que a gente vai crescer, quando a gente unir esses lados. Então, só com a vibração de amor que a gente consegue isso, porque se continuar tendo vibrações de desavença, que esse do outro. o outro está errado, vai continuar tendo a separatividade. Então, a neutralidade está nas ações que nós vamos ter de benefício, independente de que lado seja. Né? Ó, a Virgínia deu um exemplo, ela trouxe a Maria Leopoldina. Ela era isso. É. Ela sabia que como que é Dom Pedro. Dom Pedro era errado, mas ela tinha um objetivo maior. E o objetivo maior era o Brasil. Então, não é que ela era a mulher submissa. Ela colocava um objetivo maior. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em primeiro Então, lugar. às vezes, a neutralidade, completando, é isso. Qual é o nosso objetivo? É trazer a paz, é levar a semente da luz, é alimentar tudo isso. Exatamente. Nós estamos falando com relação aos trabalhos que a gente faz em nome de Jesus, que não tinha partido. O partido dele é o crescimento da humanidade. Ele não falou desse ou daquele partido, desse ou Não. daquele país. Era da humanidade, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente. E na hora das decisões, a gente, baseado naquilo que nós entendemos como é o certo, a gente vota, a gente decide, a gente trabalha em favor daquele que defende mais aquilo que a gente pensa. É aí que a gente tem que pôr para funcionar os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. É, Né? Ismael. Diga, Silviane. Não, eu estou falando tudo isso que a gente estava falando aqui no parágrafo mais para cima. O Ismael fala, né? Ismael e seus emissários conseguiram com a proteção de Jesus, fazer desabrochar por toda parte os albores da paz, lançando os alicerces da emancipação do Brasil. Quer dizer, ele não estava avisando os olhos políticos, mas o todo de que ia ter paz nas terras brasileiras, enfim. Tem tantas. A gente vai lendo isso daqui, parece que é tipo de uma conspiração para fazer com que o Brasil atinja um determinado status, né? Mas, na verdade, se a gente for pensar bem, é tudo um trabalho de evolução. Né? Evolução. Dentro da evolução, cada um tem que assumir o seu papel. Pessoas encarnadas, espíritos desencarnados, comunidades, países. Né? Então, dentro da evolução do nosso planeta, Jesus escolheu o Brasil para ser o coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, tudo é trabalhado para que isso aconteça. Mas se a gente for pensar bem e lembrar do Tiradentes, trabalhando em favor desse bem maior ou desse objetivo maior, ele estava resgatando as dívidas dele do passado. Ou seja, não é que aquele espírito encarna para ser aquilo para o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Não, ele veio aqui encarnar para realizar o seu processo evolutivo, para expiar as dívidas que ele fez e aprender com aquilo, e dentro disso ele tinha uma missão de trabalhar pelo bem do Brasil, né? Assim como a gente. Nós estamos aqui, o primeiro objetivo nosso, fugiu a palavra. O primeiro compromisso nosso é com o nosso crescimento. Esse é o nosso primeiro compromisso. Dentro desse compromisso, a gente consegue fazer coisas em favor da comunidade, ou seja, a gente faz vibrações. Por que a gente faz vibrações? Porque a gente se conecta com Deus, é mais fácil de lidar com as nossas mazelas e esse tipo de coisa. A gente ora, a gente faz trabalhos assistenciais. Ah, mas isso está me ajudando a crescer como espírito? Sim, porque eu aprendo
eu aprendo com os outros, né? Então, embora nós tenhamos o nosso compromisso individual, nós temos os nossos compromissos com a coletividade também. Mas você sabe, você falou uma coisa que muitas vezes faz pensar. Nós temos os nossos compromissos, primeiro conosco, para depois com o outro. Mas conosco, muitas vezes, qual é esse compromisso? Né? O que é se olhar, se conhecer, se fortalecer, dar o primeiro passo? Essa acho que é a grande dificuldade da maioria da população, né? Compromisso consigo mesmo não é transformado em evolução espiritual, mas em egoísmo e egocentrismo. Então a pessoa transforma esse compromisso com o crescimento espiritual em compromisso com os ganhos materiais, com desfrutar os prazeres da matéria, né? E aí acabam entrando por caminhos que só aumentam as dívidas que tem, né? Bom, eu acho que é melhor deixar, não, ainda dá um pouquinho, no limiar da independência. Primeiro capítulo. Na página seguinte, que eu peguei pela internet aqui, é a folha 72. Eu marquei a folha toda, porque vem falar sobre tudo que... Desde as providências contrárias, né? Isso. Que começa aqui no finalzinho no limiar da independência. A caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e, através dos processos indiretos, procura espalhar por todos os setores da terra do Cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor. Então, ele já começou, por todos os setores, ele espalhava a semente da fraternidade, do amor. Como eu falou, não estava procurando lá melhorar a política ou melhorar a vida. Não, ele estava espalhando que essas sementes viessem a germinar a fraternidade do amor, né? Aí então que entra a personalidade espiritual que foi o Tiradentes. Então ele pergunta. Eu marquei esse pedacinho. Então que a personalidade espiritual que foi o Tiradentes, procura o mensageiro e ele pergunta: anjo amigo, inquire ele, não será agora o instante decisivo para a nossa atuação? Por toda parte há uma exaltação patriótica nos ânimos. As possibilidades estão dispersas, mas poderíamos reunir todas as forças para o fim de derrubar as últimas muralhas que se opõem à liberdade da pátria do Evangelho. Aí Ismael vem sabiamente, calmamente dizer: não é a hora, vamos aguardar. Bem assim, né? O momento de emancipação brasileira não tardará no horizonte da nossa atividade. Todavia, precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. Então, sempre, Ismael, sempre dizendo, não, vamos primeiro, não vamos sair das nossas finalidades, que a finalidade realmente era a fraternidade, era o amor, fazer uma pátria realmente, a pátria do Evangelho, né? Eu entendo assim, nesse parágrafo todo aqui que ele fala. É o Eu acho parágrafo todo. acho que a diferença que a gente pode falar aqui é que ele queria conquistar e não tomar, né? Exatamente. Porque aqui Existe uma grande diferença. Muito. uma diferença é que o Tiradentes já queria agir para poder. Vamos já Aproveita que está rapidamente todo mundo aí que está querendo, vamos É. tacar fogo no parquinho aí para que a coisa vamos já aconteça. resolver. Mas a Ismael vai dizer, não podemos perder as finalidades do nosso trabalho. Quer isso dizer, aí. poderia, nesse incidente de um afã de fazer isso, provocar uma outra situação que perderia a acontecer uma finalidade outra coisa. do trabalho, da Uma espiritualidade. Ou então independência, retardar mais ainda, né? Então, retardar mais ainda. uma independência sangrenta, por exemplo. né? Um monte Exatamente. de mortes, né? Então, assim, ó, você vê o que preza Ismael? Sempre aquilo que Jesus falava,
que quem usasse a espada pereceria pela Pela espada, espada. né? Então, assim, quando ele coloca a fraternidade, quando a gente fala de fraternidade, a gente sabe que, assim, num grupo, a gente vai aprender a ceder. Porque ninguém pensa igual. É, Ninguém é igual. Nós somos únicos. Então, como que vai dar verdade. certo? A gente vai ter que trabalhar a fraternidade, a gente vai ter que trabalhar o amor, né? Respeito, Em né? todos os grupos, sejam eles religiosos, seja em família, O político. político ou no trabalho. E ele fala aqui, né, que o Ismael fala, precisamos difundir a educação individual coletiva. No problema em causa, temos que aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo para levar o efeito à separação das duas pátrias com o mínimo de lutas, sem manchar a nossa bandeira de redenção e de paz com o pungente espetáculo de lutas fratricidas. Cerquemos o coração desse príncipe das claridades fraternas da nossa assistência espiritual. Povoemos as suas noites de sonhos de amor à liberdade, devolvendo-lhe no espírito as noções da solidariedade humana. Então, iam ainda preparar o Dom Pedro para, na hora certa, ele gritar independência ou morte. É bem interessante, né? É Todo o bem, preparo. Aí, assim, a gente nota, tudo que está acontecendo conosco tem um porquê. Eles estão de olho. Ismael continua nos guiando. E aí, agora, já somos independentes. Faz parte daquilo que queremos ou não. E ele não vai forçar, ele vai respeitar aquilo que queremos. Mas politicamente e geograficamente ou socialmente falando, o Brasil já tem o que precisa. Já. O que precisa agora são as pessoas É transformarem os corações para poder exercitar A fraternidade e o o amor. coração do mundo e a pátria do Evangelho. Né? Então tá faltando a fraternidade e o amor. É isso aí. resgatar isso daí, né? Eu tô falando a fraternidade e o amor que era desde lá de 1800, De 1821 lá, 22. de 21. Então, mas é que assim, as coisas não mudam de um dia para o outro, né? O que a gente vem percebendo é um amadurecimento do povo brasileiro nas conquistas daquilo que precisa conquistar. Então, primeiro foi descoberto, depois teve toda a parte dos escravos que vieram trazer a humildade para o povo, e aí teve o primeiro ponto que foi a libertação dos escravos, e depois teve A a proclamação. mudança da, da forma de pensar com vinda dos holandeses, por exemplo, os Isso. franceses mostrando como conquistar o povo, trazendo aquilo que o povo queria. Aí veio Dom João VI para desenvolver o Brasil político e economicamente, porque antigamente, antes disso, o Brasil era só o local de onde se tiravam as reservas, né? Não tinha desenvolvimento econômico aqui, né? E agora a gente está vendo a preparação para a independência. Depois da independência, vai vir a República. E depois da Sim. República, amadurecimento do Brasil, né? E agora a gente não deixa de estar se preparando para uma nova fase. Sim. A gente, Que a gente não sabe qual é. Né? mas a gente sabe que a gente está se preparando para essa fase. Se seremos terra de regeneração ou não. É uma fase que estamos em preparação. Eu acho que a preparação. Aí eu vou falar que eu acho, mas bem acho mesmo, tá? Vem da minha cabeça, mas daquilo que eu escuto tal. O que eu acho que o Brasil, que a gente está se preparando agora é para dar sustentação para o planeta quando as coisas ruins começarem a acontecer. Mas para isso a gente tem que estar amadurecido, né? Não, a gente como que é? A preparação, todo o propósito, aquilo que Ismael nos coloca, por isso que somos a pátria do Evangelho, esse Evangelho
é tão forte aqui, esse fator da religiosidade não é só o espiritismo, mas sim as outras religiões também têm esse fator. Da forma como eu vejo, tudo isso que está acontecendo, que a gente vê aí, que a gente não está gostando, de alguma forma está marcando o coração dos brasileiros. Essa polarização, as pessoas estão ficando cansadas disso já, né? Sim, sim. E a gente já percebeu, no Covid foi um exemplo disso, que quando a dificuldade aparece, o povo se une para poder fazer o bem. A gente viu aí no litoral norte também acontecer, né? É. Mas só um povo que já estiver preparado para ter isso dentro do coração, né? Então, Aquele que ainda não estiver, a gente não. mas aí não, Não tem não faz parte do objetivo, entendeu? Não. Então, e aí assim, aqueles que conseguem já, a gente fazendo um resumo, ser tocados, ter desenvolvido esses valores da fraternidade, do amor, que é desde lá desde o princípio, a gente já vai. Esses estão unidos. Aqueles que ainda não conseguem, é aonde a gente fala que é a separação do joio e do trigo. Eles precisam fazer de alguma forma. E tudo ocorre como as pessoas querem, aquilo que elas desejam. Ninguém está sendo cerceado nas suas ideias, nas suas ações. Todo mundo pode fazer o que bem entende. Mas também vai responder por tudo aquilo que faz. O que fizer. Né? Paramos aonde? Começamos a independência, né? Igualmente consigo. Como é que é? Vamos Fala. começar a independência. Já vamos para a Porque, independência? porque esse daqui. Porque é o resumo daquele parágrafo. Aquele daqui, tá tá vendo? bom, tá bom. Daqui. A gente começa a independência. Então, já. semana que vem a gente vai Semana que proclamar. vem? Semana que vem não, terça-feira. Amanhã. Isso. Amanhã a Amanhã gente vai. a gente vai começar, vai proclamar a independência, é isso? Independência. Isso. Dia de vamos Páscoa. proclamar.